Boa tarde, pessoal. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez. Quantos acreditam que a conferência Inspire é relevante? Quantos acreditam? Glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos pastores, Carlito e Leila Paz. Muito grato a Deus por esses homens de Deus que eu admiro muito também, pastor Fabiano, pastor Marcos Madaleno, e também pelos representantes da rede aqui, os pastores Vinícius, e o Lucas Marques. Vamos dar uma salva de palmas para eles. É um ministério, é um trabalho relevante, muito bom, glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou pregar dentro do tema Igreja para o Futuro e o que eu acredito sobre a igreja e o futuro. E vou começar por uma profecia do Velho Testamento, Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Alguns pastores já devem ter lido esse texto. Glória a Deus. Como alguém disse aqui, qualquer coisa, todo mundo já sabe, já fez curso. Mas isso não há problema nenhum, porque o objetivo aqui é a vida de Deus e a renovação espiritual, amém? Então vamos lá. Joel 2, versos 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sabem, queridos irmãos, esta profecia de Joel, que fala sobre os últimos dias, o final dos tempos, nós sabemos que a primeira amostra, o primeiro cumprimento desta palavra foi ali em Pentecostes, que o próprio apóstolo Pedro, ele disse, quando foram questionar o que estava acontecendo naquele lugar, Pedro fez menção desta profecia, e ele disse, não, é o que está escrito, que acontecerá aqui nos últimos dias, e Pedro menciona isto. Mas nós entendemos que o cumprimento da profecia de Joel, ela não foi finalizada, encerrada, ali há 2000 anos, no dia de Pentecostes. Nós acreditamos mesmo que esta profecia ainda está com prazo de validade, porque na verdade, os dias que Pedro chamou de últimos dias, na verdade eram os primeiros dias dos últimos dias. Então nós agora estamos chegando nos últimos dias dos últimos dias. E nós acreditamos que esta profecia é para ser levada em consideração, e nós acreditamos que ela é para nós, e tem tudo a ver com o derramar do Espírito Santo, amém, amém? Ontem recebemos uma palavra, não Inspire Advanced, recebemos a palavra do pastor, que é o dom profético aqui, o pastor Fabiano, uma palavra rica, e eu acredito que esta profecia aqui de Joel, ela está totalmente relacionada ao mover do Espírito Santo nos últimos dias. Aquilo teve o seu início, a sua amostra grátis, digamos assim. Houve uma amostra grátis que foi o dia de Pentecostes, mas nós esperamos por dias de grande mover do Espírito Santo. Quantos estão na expectativa de um grande mover de Deus nos nossos dias? E eu acredito que a Europa não vai ficar de fora deste mover. Portugal não vai ficar de fora deste mover. Você não vai ficar de fora deste mover. Você não tem que se mudar para o Brasil para participar desse mover. Você não tem que se mudar para lugar nenhum. É aqui em Portugal, é na Europa que o Espírito Santo vai agir também. Glória a Deus, amém. Aleluia. Mas eu quero destacar algo dentro desta palavra de profecia aqui de Joel. Eu quero destacar algo que tem a ver com gerações. Porque Joel não falou apenas do Espírito Santo. Ele poderia ter falado, nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito. Pronto. Mas ele não ficou por aí. Ele fez questão de mencionar gerações, que é o verso, olha o que diz. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa é outra coisa. Glória a Deus. O mover de Deus, ele é para homem e para mulher. O profeta poderia ter simplificado, olha, derramarei do meu espírito, ponto. Não, mas derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos. Vossos filhos poderiam incluir os meninos e as meninas, mas ele fez questão de destacar, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aí ele não esqueceu da geração mais avançada, que eu tenho aqui alguns amigos que já estão a caminho dela. Eu estou um pouquinho mais longe. Os vossos velhos sonharão. Irmão, você fazer velho sonhar é difícil. Estou falando sonhar de dormir, não. Quando você dorme e sonha.
Estou falando de sonhar com o futuro. Um jovem de 80 anos que acorda e fala assim, eu sonho com plantar mais uma igreja. Eu sonho com pregar no outro lado do oceano. Olha aqui, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Os jovens estarão conectados com o mundo espiritual, com a dimensão do Espírito. Olha, e agora, é interessante que a profecia fala primeiramente do Espírito Santo, mas depois fala das gerações, filhos e filhas, velhos e jovens. Mas não para por aí, fala de diferentes classes sociais. O que diz o próximo versículo? Olha o próximo versículo, o que diz? Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É o verso 29. Queridos irmãos, olha que coisa linda. Eu acredito no avivamento, então, que é para todas as gerações, criancinhas, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, mas eu também acredito que é para as pessoas com menos posses, com posses, pessoas ricas, porque o avivamento de Deus é transversal a todas as gerações e a todas as classes sociais. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! A igreja é um lugar fantástico. A igreja é um lugar fantástico, onde todas as classes sociais podem estar juntas. Há pessoas que querem separar. Acho que eu vou fazer uma igreja para rico. Acho que eu vou fazer uma igreja para rico. Outros falam assim, não, eu vou fazer uma igreja. Mas a igreja é um lugar... a igreja é um lugar maravilhoso, porque a igreja, ela é a expressão do que vai ter no céu. Povos de todas as tribos, línguas, nações, todas as classes sociais, amém? Todos os tipos de pessoas. E então, eu entendo que o profeta Joel, ele quis dizer, o mover de Deus vai ser transversal. E eu quero dizer o seguinte, vai incluir Portugal e vai incluir a Europa. Vai incluir todos nós aqui para a glória do Senhor. Sabem, queridos irmãos, mas... onde foi que a Europa falhou? Sabem que desde o início de 2023, nós temos pregado muito aqui na igreja esta palavra, sobre avivamento de gerações, gerações avivadas. Eu lembro de uma época que alguém falou assim, eu preciso de ir para uma igreja que só tem jovens, porque os jovens são avivados. E é verdade, sabe, eu considero que o jovem, ele é madeira seca. O jovem pega fogo mais rápido. Pega fogo muito rápido. O adolescente, o jovem, se pegar fogo vai ser... Só que é o seguinte, mas eu não acredito numa igreja de jovem. Eu acredito numa igreja família. Eu acredito numa igreja que tem que ter o avivamento na criança, o avivamento no adolescente, o avivamento no jovem, o avivamento no adulto casado, o avivamento nos da terceira idade. Isto é que é uma igreja avivada. Não uma igreja que hoje fala assim, olha, nós somos uma igreja... 99% de jovens porque nós queremos avivamento. Tal, mas e vocês vão ser jovens para sempre? Essas igrejas, os homens, as mulheres casaram, tiveram filhos e foram obrigadas a entrarem no conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Igrejas o quê? Família. Irmãos, eu admiro igreja família. Tem uma igreja lá no Brasil que me inspira muito em relação à igreja família. Eu e a minha esposa somos amigos dos pastores principais da igreja. E quando nós vamos lá nessa igreja no Brasil, que fica lá em Londrina, a gente vê ali, que coisa fantástica. Sobe uma criancinha e faz alguma coisa. Vai um adolescente, vai um jovem. Vão depois as pessoas de idade orar uns pelos outros, pessoas de 70, 80, 90 anos. Aí você vê no único culto toda a gente a funcionar. Sabe, mas há pessoas que parecem que querem ver um culto só com jovens avivados. Eu quero dizer o seguinte, os jovens avivados deveriam estar na igreja família para avivar todas as gerações. Vocês são madeira seca, mas vocês têm que ajudar a pegar fogo no resto. Às vezes uma igreja para pegar fogo, você tem que começar pelo adolescente. Irmãos, adolescente quando pega fogo, você tem que começar pelo adolescente, tem que começar pelo jovem, mas você tem que ajudá-los a levar o fogo para todas as camadas, todas as gerações. Mas onde que a Europa falhou? A Europa não investiu nas novas gerações. A Europa não investiu nos jovens, nas décadas passadas, século passado. A Europa realmente não fez um investimento intencional nos jovens. E o que nós estamos vendo hoje na Europa? Às vezes eu vou lá no Brasil e algum pastor começa a falar, Cits, é verdade o que eu recebo as notícias aqui da Europa? Eu falo, o que você recebe? Qual notícia que você recebe? E a pessoa fala, não, que as igrejas na Europa estão sendo fechadas,
estão vendendo igrejas estão virando discoteca, igrejas estão virando restaurante, igrejas estão virando boate. E eu falo assim, olha, se você recebeu o vídeo de algo que aconteceu aqui, é verdade, acontece. Iria acontecer lá em Jersey, cadê o pastor Elias? O pastor Elias está aí? Pastor Elias Caetano, ia acontecer isso em Jersey. O pastor Elias foi usado por Deus para que aquela igreja não se tornasse um restaurante, e hoje é uma igreja avivada. Eu já estive lá, a convite do pastor Elias. Eu fico vendo assim, poxa, mas realmente a Europa perdeu uma oportunidade excelente. A Europa, ela foi um foco de avivamento durante tanto tempo. Irmãos, depois de séculos de avivamento, século XVIII, século XIX de avivamento na Europa, a Europa entrou numa era de ceticismo, ou seja, uma época de esfriamento espiritual, e os jovens saíram da igreja. Eu lembro que quando eu estive lá, na igreja lá com o pastor Elias, lá em Jersey, ele falando assim, não, só vinham as pessoas de idade, que os filhos não querem saber da igreja, os netos dos fundadores da igreja não querem saber da igreja, as crianças não querem saber de igreja, só aqueles idosos que têm aquele saudosismo iriam na igreja. Sabe, irmãos, infelizmente, eu falo para esses amigos meus do Brasil, olha, grande parte do que você recebe pode ser verdade, e algumas situações são verdadeiras. Aí eles começam a receber e falam assim, e eu fiquei sabendo que os islâmicos estão invadindo a Europa. Aí ele me mostrou, eu tenho um amigo do Brasil, que ele me manda esses vídeos todos. Ele sabe mais de coisa que está acontecendo aqui em Lisboa do que eu. Ele está lá no Brasil, ele está em Recife, eu recebo lá assim, os muçulmanos tomaram conta das ruas de Lisboa, os muçulmanos estão não sei o quê. Eu falei assim, meu amigo, esquece isso não é verdade. Isso não é verdade. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Sabe quantos muçulmanos tem em Portugal? Alguém pode me dizer quantos muçulmanos tem em Portugal? 15 mil. Aí eu falei assim, aquele vídeo que você pegou é antigo, aquele é do Ramadã, que no Ramadã eles não têm lugar para se concentrar, eles se concentraram na rua. E na cabeça dele, eu não vou em Lisboa mais não, se eu chegar em Lisboa, eles tomaram conta da rua. Eu falei assim, gente, que informação é essa que está sendo passada da Europa? É claro que há um risco, há um perigo, há uma ameaça, mas pelo menos em Portugal, 15 mil é 0, não sei quantos por cento. É claro, há algumas coisas desagradáveis que estão a acontecer, para quem é de Portugal, sabe melhor do que eu estou a falar, algumas coisas na área da criminalidade, que aumentou aqui, por causa não só pessoas vindas de vários lugares, mas eu quero dizer para vocês aqui, há coisas boas que estão acontecendo. Coisas boas que estão acontecendo. Eu acho que a gente não pode ficar no foco só desses videozinhos. A Europa está se perdendo, a Europa já era. Há um avivamento silencioso que está despertado na Europa. E é importante nós irmos atrás dessas informações, e não só das informações pessimistas e sensacionalistas. O crente também gosta de ser sensacionalista. Esse amigo meu fala assim, Lisboa já era, os muçulmanos tomaram posse. Eu falei, como, gente? Como? Eu falei, tem 15 mil no país inteiro, aí como é que eles tomaram posse? Como é que é isso? Que notícia é essa que está chegando para vocês? Sabe, irmãos, mas onde que a igreja da Europa falhou? A igreja da Europa, ela não foi intencional. E a maioria de nós pastores também temos dificuldade em ser intencionais no investimento com os jovens. Eu lembro que no início de 2023, Deus falou muito aos nossos corações para nós investirmos nas crianças. E sabe, irmãos, muitos pastores não querem investir nas crianças. Muitos pastores, quando vão projetar a nova sala da igreja, e falam assim, sobrou um cantinho para a criança? Sobrou um cantinho, na hora da palavra a gente colocar as crianças, a maioria das igrejas são projetadas assim. Mas uma igreja que tem a visão do reino, a sala de culto dos adultos é tão importante quanto a sala das crianças, e a das crianças pode ser até mais importante. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Sabem, aí Deus começou a trabalhar no nosso coração. Nós fizemos uma conferência em 2023, que o tema da conferência era Avivamento de Gerações. E nós planeamos esta conferência e não sabíamos que Deus iria nos dar um espaço específico para criança em 2023. Nós tínhamos a sala de crianças aqui ao fundo, faltava espaço para nós, a igreja estava em crescimento. Nós temos aqui 3 cultos aos domingos. E aí o que acontece? Nós estávamos com as salas cheias, e aí nós assumimos aquele prédio ali ao lado, aquele espaço ao lado ali, para as crianças. Irmãos, e nós começamos a falar, crianças são importantes,
tal como os adultos ou até mais. Começamos a valorizar a importância das crianças. Só para vocês terem ideia, minha esposa trabalha com o Ministério de Crianças já desde o início da nossa igreja. Ela sempre foi a idealizadora do Ministério de Crianças e ela sonhava com esse espaço específico para crianças. E nós oramos e quando nós começamos a falar para os irmãos, olha, para 3 cultos, nós tínhamos 3 cultos na igreja e a sala de criança ao fundo. Nós tínhamos 50 voluntários só do Ministério de Crianças, 50 voluntários que tinham que revezar nos 3 horários de culto. Quando nós inauguramos a sala para criança, antes da gente inaugurar, enquanto fazíamos as obras, a gente começou a falar da importância do Ministério de Crianças para as igrejas. Irmãos, quando nós inauguramos a sala de crianças, aquele prédio de crianças, aí eu perguntei para o pastor, que é o coordenador, falei assim, quantos voluntários agora nós temos? Porque agora o trabalho vai deslanchar. Ele falou, temos 120 voluntários. Só mudamos de 50 voluntários para 150 pessoas que começaram a entender. Crianças são importantes. Algumas pessoas pensavam, não, vou servir no Ministério de Crianças. Não, crianças é importante. Então, os pais, eles já deixam as crianças lá desde o início do culto. Tudo acontece com elas lá. E nós estamos investindo agora em adolescentes e jovens. Nós fizemos uma conferência e eu preguei, eu falei, nós queremos empoderar os nossos adolescentes e jovens. Nós queremos colocar a autoridade de Deus na mão dos adolescentes e jovens, porque eles precisam ter o lugar deles, eles precisam de marcar a geração deles, porque o erro da Europa foi aquela liderança de 40, 50 anos, 60 anos não tiveram visão, e depois os seus filhos se perderam, seus netos se perderam, e agora está difícil de restaurar isso na Europa, mas eu quero dizer que é uma nova geração de adolescentes e jovens nascendo na Europa. A Europa tem futuro no Evangelho de Jesus Cristo, a Europa tem futuro. Sabem que tem alguns pastores que têm medo de investir nos jovens, porque algumas igrejas foram divididas por líderes de jovens. E nós sabemos de várias histórias, porque o ministério de jovem, como eu disse, jovem é madeira seca. Se você colocar fogo, pega. Então, muitas vezes, quando o ministério de jovens cresce numa igreja, ele cresce mais do que os outros ministérios. Ele deslancha. E muitas vezes o pastor de jovens, ou líder de jovens, tem uma grande proeminência. E algumas igrejas tiveram problemas com isso, e algumas igrejas passaram por divisões por causa disso. Então, alguns pastores não investem em adolescentes e não investem em jovens. Mas eu quero dizer para o seguinte, os pastores não têm que ter medo, porque o que está em questão aqui, sabe, olha, você fala assim, eu gosto de uma frase que o Carlito Paz fala assim, ou você controla, ou você cresce. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O reino de Deus é feito de riscos também. Porque é o seguinte, qual que você prefere? Lançar alguém no ministério, mesmo correndo risco, pode ser que aquela pessoa futuramente possa dar um trabalho. Acontece, já aconteceu conosco. Mas mais vale a pena você lançar pessoas para servirem no reino de Deus, ou reter, segurar com medo de problemas futuros. Sabe, a igreja do Senhor, ela não está nas mãos de nenhum homem, de nenhum pastor, ninguém segura a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai romper. Você precisa então, você que é líder, você precisa investir nos adolescentes e jovens da sua igreja, você precisa empoderá-los, motivá-los, você precisa dar espaço para a geração mais nova da sua igreja. E deixa eu tranquilizar o seu coração, nós não temos uma visão de substituição. Eu lembro, talvez 15 anos atrás, alguns jovens ficavam falando aqui em Portugal, não, aqui em Portugal as igrejas estão com a liderança muito envelhecida. Aí eu lembro que eu estava num evento e falava assim, quantos pastores com menos de 45 anos aqui fica de pé? E naquele evento não tinha pastores com menos de 45 anos. E realmente a liderança das igrejas de Portugal está envelhecida. Só eu que estou jovem, mas o resto está tudo. Irmão, a liderança da igreja em Portugal está envelhecida. Aí o que acontece? Aí eu comecei a ouvir uns burburinhos de jovens das igrejas falando assim, não, os pastores têm que dar lugar para os jovens substituir. E eu peguei e fiquei pensando assim, mas não quer ser substituído, não. Eu me achava jovem, né? Quando eu tiver 50, 60 anos, eu não quero ser substituído, não. E eu fiquei pensando, será que... Eu fiquei em crise. Eu quero investir nos jovens, mas eu fiquei com aquela palavrinha que os jovens começaram a falar, substituir. Eu falei, eu quero ser substituído, não. Aí depois eu entendi o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi de substituir. O plano de Deus foi de somar. O problema é que as igrejas não estão acostumadas a se relacionarem bem às gerações. Mas o profeta Elias está chegando aí. Sabe? As igrejas não estão acostumadas com as gerações conviverem bem. Por isso que tem aquela ideia, ou é um ou outro. É substituir, não é substituir, não.
é trabalhar, é somar. Diga assim comigo, somar. Então você que é pastor, mais de idade, você não vai perder ao levantar a juventude da sua igreja. Eles vão te levantar. Ao crescerem, eles vão te levantar. Olha o Carlito Paz, está lá, ó. Olha os líderes de jovens, os jovenzinhos levantaram o Carlito Paz, sim ou não? Sim, agora vem a nova geração de jovens nascer. Então, olha, o que acontece? Não tenha medo, não é substituir, é somar. Vamos trabalhar juntos, é a sinceridade, é a harmonia pelo reino. Vamos aprender, os jovens, a valorizar a sabedoria dos mais velhos, está bem? Está bem? Jovens, aprenda a valorizar a sabedoria dos mais velhos, está bem? Nós temos o nosso lugar ainda no reino, amém, amém, amém? E os mais velhos falam assim, não, mas se eu colocar minha igreja nas mãos de um jovem, vai dar problema. A irmã Maria não vai gostar da parede preta. A irmã Joana não vai gostar da luz. O seu Carlos não vai gostar da dança. Não sei o quê. Para com isso. Sabem, olha, eu fiquei saber que aqui uma igreja em Portugal, uma igreja bem avivada e moderna, e eu fui nesta igreja, numa cerimônia lá, e eu vi pessoas de idade. E eu nunca imaginei que nesta igreja, é uma igreja que, o nosso louvor eu considero que é atualizado e tudo, mas esta igreja é mais luzes, câmara, ação e tudo. A gente mexe comedido com a luz vem assim, quando ela está indo, a gente fala, volta. Tem algumas igrejas que é luz e bagunça e tal. Aí eu fui nessa igreja e algumas pessoas lá de 70, 80 anos, eu falei assim, o que esse pessoal tá? Eles gostam dessa música? Eu falei, não gostam não. Aí o pastor falou, não gostam não. Eu falei, por que eles estão fazendo aqui? Ele falou assim, eles vêm aqui por causa dos netos, para os netos não se desviarem. Os pais estão fechados para esse tipo de igreja, mas eu vi que a única maneira dos meus netos gostam disso, e aqui eles querem Jesus. E eu venho, trago os meus netos e fico aqui no... Olha, mas olha, quem dera todas as pessoas de idade pensassem assim. A minha geração não gosta disso, mas eles gostam. E eles amam Jesus e são sinceros. Vocês acreditam que os nossos adolescentes e jovens são sinceros? Sim ou não? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Os nossos adolescentes e jovens são sinceros. Eu quero falar com vocês sobre herança. Existem dois tipos de herança. Existe a herança natural. Herança, diga comigo, herança natural. Eu só estou postando para você falar comigo porque eu sei que você chegou do almoço agora. É assim, herança, por que existe herança natural? Vou dar um exemplo. Imagina só, a maioria dos pais da geração passada, eles viveram a vida pobre, já viu? Eu ia conversar com meus pais, tudo. Eu levava 1 hora a pé para ir para a escola, atravessava o rio, nadava, mergulhava, matava um jacaré. Os nossos pais têm essas histórias sensacionalistas, não tem? E agora vocês vão para a escola ao lado. Aí o seguinte, aí nós ouvíamos, né, os nossos pais, e eles trabalharam duro para terem o que eles têm hoje, sim ou não? E então o que acontece? Qual o objetivo dos pais que se dão bem na vida, que conseguem comprar uma coisa, uma casa, alguma coisa? Eles querem deixar uma herança para os filhos. Eu chamo isso de herança natural, nós chamamos isso de herança natural. Qual é a vantagem de uma herança natural? Bem-aventurados os filhos que não têm que começar do zero como seus pais começaram. Olha, aqui em Portugal, casa está tão caro, aluguel está tão caro. Quem dera, olha, quem pode já casar e ter uma casa sem pagar aluguel. Imagina que herança natural, quem gostaria de ter isso na vida? Sonha. Então, qual é o benefício qual é o benefício da herança natural? A herança natural, ela faz a nova geração ganhar tempo, não é? Ou seja, ao invés de eu trabalhar para construir uma casa, para comprar uma casa, eu já parti desse ponto, eu já tenho a casa, agora eu vou comprar uma segunda, uma terceira, eu vou investir. Sim ou não? Eu não tive esse privilégio. Muitos aqui tiveram, outros não. Agora é o seguinte, isso é herança natural. E o que é herança espiritual? O que é herança espiritual? É quando os nossos pais espirituais, eles conquistam, eles vão à frente conquistando. Mas eles não destroem tudo quando a nova geração nasce. Eles preparam a nova geração para darem continuidade ao que eles conquistaram.
Então, cada geração tem que alcançar patamares e obter conquistas que já vão ser os degraus que a nova geração já vai começar lá em cima. A reforma protestante, nos deixou uma herança espiritual. E pela herança espiritual da reforma, outras doutrinas foram sendo reveladas a partir da abertura que a reforma protestante trouxe. Mas tem gente que está sempre querendo começar do zero. Eu quero começar do zero, Irmãos, a obra do Senhor na Europa não vai avançar se todo mundo, todo dia, quiser começar do zero. Nós aqui, no nosso ministério, nós estamos trabalhando para subir alguns degraus, para que as novas gerações já comecem ali a partir daquilo. Nós, pastores, nossa liderança na Europa, nós temos que deixar uma herança espiritual para as crianças que estão nas salas de crianças, para os adolescentes, para os jovens da nossa igreja. Eles precisam ter já uma plataforma a partir da qual eles podem desenvolver o ministério deles. Eles não têm que começar tudo de novo como nós começamos. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Sabem, as pessoas falam que a Europa está acabada. Muita gente, não quem está aqui na Europa, a maioria das pessoas que estão na América Latina, fala, não, o evangelho na Europa já passou, as pessoas não querem Deus. Saiu um vídeo com uma entrevista, que um rapaz entrevistou assim, perguntou, quem ajuda a me lembrar aí a pergunta? Você crê em Jesus? Quem assistiu esse vídeo? Esse vídeo viralizou. Aí a maioria dos portugueses, o que eles falavam? Não crê em Jesus. Aquele vídeo chegou no Brasil, e as pessoas do Brasil começaram a mandar esse vídeo de volta. O vídeo saiu daqui. Ninguém crê em Jesus mais aí? Eu falei assim, gente. Sabem? Tem um avivamento silencioso acontecendo. Olha, eu não tenho aqui uma pesquisa dos outros países da Europa, e eu vou pegar uma pesquisa, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa recente, que foi publicada agora, em 2025, e essa pesquisa se refere a Inglaterra e País de Gales, mas eu acredito que o que está acontecendo na Inglaterra e País de Gales, de alguma maneira, é o que está acontecendo em grande parte da Europa. Em 2018, a Sociedade Bíblica do Reino Unido, fez uma pesquisa com uma quantidade enorme, conforme a maneira de fazer pesquisa, para uma pesquisa ser coerente, e eles fizeram várias perguntas, e eles ficaram decepcionados no Reino Unido, por causa das porcentagens de cristãos, de pessoas que tinham interesse pelas coisas de Deus, e eles ficaram assustados, e eles estão querendo medir se o declínio da fé na Europa está mesmo assim, algo vertiginoso. Então fizeram em 2018, fizeram agora em 2024, 6 anos depois, e lançaram a pesquisa agora, o resultado em 2025, chama-se The Quiet Revival. Então é o avivamento silencioso que está acontecendo e que de alguma maneira é uma amostra do que se passa em várias partes da Europa. E eles ficaram surpresos que entre 2018, a pesquisa, os resultados de 2018 e 2024 são incríveis. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E então, em média, em 6 anos, as pessoas que frequentam a igreja de maneira regular subiu de 8% para 12%. Sinal que em 2018, realmente, tudo dizia que o evangelho na Inglaterra ia de mal a pior. Mas em 6 anos foi para 12% em média. Mas olha, não sei se você pode se destacar. Qual foi a faixa etária que mais aumentou a frequência regular nas igrejas? Qual foi a faixa etária? Os jovens, de 18 a 24 anos. E lá depois os 65 mais também tiveram um bom reavivamento. Mas olha, mas é positivo. Próximo. Outra coisa que a pesquisa revelou. Antigamente a gente falava que quem queria fé, igreja, era só as mulheres. Mas na Europa começa a haver um avivamento entre homens. O crescimento maior é entre homens. Das mulheres estão a crescer também, mas é entre homens. E entre homens de 18 e 24 anos foi de, 21%. Próximo. Os jovens adultos
em relação se eles creem em Deus ou não. Em 2018, a média, entre todas as idades, a média era 38%, agora é 42%. Mas em 2018, só 28% dos jovenzinhos da geração Z, em 2018, só 28% acreditavam numa divindade, que há um Deus. Mas agora 45% acredita. Isso é um avivamento silencioso que ninguém está a ver, uma pesquisa está a mostrar. Próximo. E agora, essa parte aí. Os jovenzinhos estão, olha aqui. Essa aqui é o geral. Eu vou mostrar, por causa do tempo, eu vou mostrar só dos jovens. Coloca o próximo. Só dos jovens. Os jovens frequentadores de igrejas, da mesma idade, entre 18 e 34, os que frequentam a igreja e os que não frequentam a igreja. Olha, eu estou feliz com a minha vida, né? Estou feliz do jeito que eu estou. As pessoas sem igreja, 52%. Os jovenzinhos que estão na igreja, 70%. Minha vida tem sentido, significado. Olha, 80% em relação a 52% dos não crentes. Eu tenho esperança do meu futuro. 84% dos jovens que estão na igreja têm esperança no futuro. O que mais? Eu me sinto frequentemente com ansiedade ou depressão. 44% em relação a 56% dos que não estão em igreja. E eu me sinto próximo da minha comunidade local, ou seja, eu estou envolvido com os propósitos da minha comunidade local. Então, essa pesquisa, ela se aprofundou mais, eu não estou mostrando aqui, está mostrando o seguinte, que as igrejas, elas se tornaram comunidade de pertencimento na Inglaterra, e os jovens estão entendendo que isso é benefício para a vida deles, não apenas a questão de fé. Claro, fé também, mas mais do que isso. Próximo. Olha, esse aqui é interessante, olha a pergunta. Se você fosse convidado por um amigo para ir numa igreja, você iria? É uma pergunta importante. Porque às vezes aqui na Europa a pessoa fala, você não pode convidar ninguém para ir na igreja, não. Ninguém quer ir na igreja. É o que eu ouço aqui em Portugal. As pessoas falam, não, eu falo assim, irmãos, convide alguém para vir domingo na igreja. Não, pastor, ninguém gosta de ser convidado. Tá bom, mas essa pesquisa na Inglaterra e Portugal, eu acredito que os números são melhores ainda, 31% das pessoas disseram que se alguém me convidasse, eu iria. E os jovens, 34% geração Z, se fosse convidado, iria. Próximo. Isso é o que a gente acabou de falar. E 18% interessado na Bíblia. Então, olha, geração Z, 47% dos que não frequentam a igreja acreditam que é importante, é positivo um cristão falar da fé dele para um não cristão. E nós na igreja estamos falando, não, cuidado, fala não. E eles próprios estão querendo ser convidados e estão querendo que fale para eles. Próximo. Não há próximo. Eu quero ler com você um texto antes de terminar, Êxodo 3, 2 textos, Êxodo 3:15. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Eu ouvi aqui hoje, já antes da minha palavra, muita coisa sobre geração. O painel falou sobre geração. E eu penso que Deus quer falar conosco alguma coisa sobre geração. Eu não preparei o que eu iria falar, de acordo com o que o painel falou, ou que outras pessoas falaram. O nosso Deus é um Deus de geração. Olha o que diz Êxodo 3:15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em Deus quer ser um Deus de geração. E o último texto, Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que de alguma maneira João Batista foi essa expressão dessa profecia. Mas nós sabemos que ainda essa profecia está se cumprindo. Amém, amém? Não parou em João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus. Não apenas pai e filho biológico, mas eu acredito que dentro da igreja, Deus quer harmonizar as gerações. As gerações trabalhando de mãos dadas, em harmonia. As crianças ajudando os jovens, os idosos ajudando as crianças. E olha o que diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com
maldição. É interessante que no Novo Testamento, o ministério do profeta Elias é diferente. Para os judeus, Elias é conhecido como aquele que faz confrontos, desafios, mata falsos profetas. Mas quando essa é a ideia que o judeu tem de Elias, mas termina ali Malaquias falando que a vinda do profeta Elias, entre aspas, nós entendemos, na nova aliança, ele vem não para quebrar, para quebradeira, para desafio, ele vem para harmonizar duas gerações. E eu quero terminar com o entendimento também, dizendo o seguinte: eu acredito que essa profecia não é só sobre pai e filho biológico, eu acredito que é sobre pais e filhos espirituais e gerações da igreja, amém? Mas eu ainda acredito de uma terceira maneira que a gente pode aplicar esse texto aqui para nós. Eu sei que não é esse o significado original na Bíblia, mas eu quero aplicar aqui para nós. Os portugueses são os pais, querendo ou não, do Brasil. Sim ou não? Sim. Os ingleses dos nigerianos, sim ou não? Os espanhóis dos argentinos, dos peruanos, sim ou não? Sabe o que está acontecendo? Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aí quando você viaja pela Europa, as igrejas na Espanha estão cheias de pessoas das ex-colônias. Quando você vai na Inglaterra, as igrejas, cheias de igrejas das ex-colônias inglesas. Deus está fazendo a harmonia entre os pais e os filhos. Então aqui na nossa igreja, a gente não aceita. Nós somos uma igreja intercultural. Português é melhor que brasileiro. O angolano é melhor do que moçambicano. Ou o brasileiro é melhor do que não sei o quê. Não, não, não. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.